Jesus Cristo, Filho de Deus. A Deus seja glória, honra e louvor pelo século dos séculos. Deus é bom e suas misericórdias duram para sempre. Eu quero convidar os irmãos que abram a sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, do versículo 17 até o versículo 20. Nós estamos decorrendo essa epístola. Hoje à noite estarei começando a pregar o capítulo 3, se Deus quiser. Eu quero que os irmãos permaneçam com a palavra aberta, em nome de Jesus. Versículo 17. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas pelo temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engordam com paixões carnais por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornando-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhe fora nunca tiveres conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Como eles, aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no seu lamaçal. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, neste momento nós nos colocamos diante do Senhor e suplicamos a Tua graça. Suplicamos que o Senhor ajude-nos, ó Deus, a entender a Tua palavra. Esconda-me de trás da Tua cruz, meu Senhor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Que o Senhor esteja abençoando o Teu povo aqui, abençoando o Teu povo que não pôde vir, aqueles que estão, ó Deus, nos assistindo pelo YouTube, ó Senhor, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Nós somos muito gratos, ó Deus, por mais uma oportunidade de estarmos cantando, louvando, adorando o Senhor na beleza da Sua santidade. Muitíssimo obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nós Te oramos e Te agradecemos. Os irmãos digam amém. Amados, nós nos propomos a pregar em toda a carta de Pedro, e o fato dessa carta ser escrita era para fortalecer os irmãos, para incentivar os irmãos a confiarem na palavra, para que os irmãos não esquecessem daquilo que o Velho Testamento, a palavra de Deus fala, daquilo que os apóstolos falaram, daquilo que Jesus ensinou, pois o perigo estava à porta. Qual o perigo? Os falsos mestres, os falsos profetas. E esta carta, irmãos amados, é escrita para guardar a igreja, para defender a igreja, para precaver a igreja, para que a igreja não se desviasse, para que a igreja entendesse, para que a igreja não fosse usurpada, ganhada pelos falsos mestres. Isso eu digo naquela época, amados irmãos. E muito mais hoje, que nós repetimos diversas vezes, que hoje a comunicação está muito mais, naturalmente, com o advento cibernético. E nós, como cristãos, precisamos cada vez mais nos munir da palavra de Deus para não cairmos em tentação. Irmãos amados, observem
que no texto do versículo 17, diz assim: estas tais são como fonte de águas, fontes sem águas, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Se nós voltarmos à página, nós vamos ver do que Pedro está falando. Pedro está falando dos falsos mestres, que o Pedro o compara com Balaão. Quem foi Balaão? Balaão foi um profeta que ele tinha um conhecimento de Deus. A Bíblia não explica como, mas ele tinha um relacionamento com Deus, e ele se aparece no Velho Testamento, e ele é chamado para amaldiçoar o povo de Deus. E ele ganhou dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. E na hora que ele vai amaldiçoar o povo de Deus, ele não pode amaldiçoar, porque ele diz: o que Deus abençoa eu não posso amaldiçoar. É abençoado. Mas ele, por causa do dinheiro, ele disse ao rei que como poderia derrubar o povo de Deus. Ele ensinou, ele ganhou dinheiro para ensinar como destruir o povo de Deus. Balaão, ele tinha consciência de Deus, ele tinha consciência que o povo era santo, ele tinha consciência da verdade, mas ele preferiu a mentira, ele preferiu a maldade do que a verdade. Então o apóstolo, ele faz esta comparação, que ele busca Balaão lá do Velho Testamento, e diz que os falsos mestres, eles são semelhantes a Balaão. Por quê? Porque Balaão pensava no lucro. Aí ele diz no versículo 17: estes tais são como fontes sem águas, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Eis a questão, amados irmãos: a total decepção com os falsos mestres. Esses falsos mestres estão dentro da igreja de alguma forma. Isso naquela época. Hoje muito mais. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos coragem de denunciar, de falar, porque o cara está falando em nome de Jesus. Aí nós temos receio de dizer se aquela pessoa é um cristão verdadeiro ou se ele é um falso mestre. Mas a Bíblia diz que pelo fruto conhecereis a árvore. É preciso, amados irmãos, como cristão, nós nos guardarmos, nós entendermos e termos a consciência limpa. É assustador pensar que muita gente que atualmente se dedica com grande zelo a diversas seitas heréticas, um dia já foi membro de uma igreja, ou menos dizia crer no evangelho cristão. Essas pessoas participavam da ceia do Senhor, essas pessoas recitavam o credo apostólico, essas pessoas evangelizavam, essas pessoas glorificavam a Deus, e hoje elas falam que foram livres, elas foram livres do santo evangelho. Hoje quem se sentem livres e que foram libertas da fé cristã. Quantas pessoas hoje dizem assim: graças a Deus que eu não pertenço mais à igreja, porque naquela época que eu pertencia à igreja, eu era quadrada, eu não entendia, eu estava sendo enganada, eu estava perdendo tempo. Pode as pessoas não falarem, mas as suas ações o diz. O seu modo de vida denuncia. Eu fiquei sabendo, amados irmãos, que se derrubasse um alfinete no forródromo, em hipótese alguma cairia no chão, de tanta gente. Oxalá que nenhum cristão foi àquele local. A prática nossa denuncia quem somos, irmãos. O meu modo de viver denuncia se eu o amo ou não. O meu modo de viver denuncia se eu sou dele ou não. O apóstolo Pedro faz uma transição da degradação moral dos falsos mestres para as implicações desta depravação. Os falsos mestres, além de depravados, são como uma total decepção para aqueles que neles confiam. Todos que se arredam, todos que seguem os falsos mestres,
se decepcionarão. Um dia, mais cedo ou mais tarde, a decepção virá. Mas alguém pode dizer, mas eu não sigo ninguém, eu sigo o meu próprio coração. Não, ninguém é uma ilha. Ninguém tem pensamentos por si só. Pessoas, coisas, mensagens é que nos influenciam. E muitas vezes são mensagens, naturalmente, que não pertencem a Deus. É preciso, amados irmãos, nós ponderarmos. Veja o versículo 17. Em primeiro lugar, os falsos mestres não têm o que promete. Esses tais são como fontes sem águas, como névoas impelidas pelo temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Jesus Cristo usou o mesmo termo grego traduzido por fonte quando ministrava a mulher samaritana. João capítulo 4, versículo 14. E João emprega para descrever a satisfação que os cristãos experimentarão na eternidade. Apocalipse capítulo 7, 17. E Apocalipse capítulo 21, versículo 6. Uma fonte sem água não é uma fonte. Um poço vazio continua sendo chamado de poço. Mas quando uma fonte não jorra, mais água deixa de existir. Deixa de existir. A humanidade, amados irmãos, possui anseio inato pela realidade de Deus. Os homens querem de alguma forma Deus. Os homens querem de alguma forma paz. Os homens querem de alguma forma satisfação de vida. Mas os homens não encontrarão, porque a única satisfação está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Um certo filósofo disse assim, que nós humanos estamos em busca de algo. Isso nos move para o futuro e nos traz sentido de vida. Mas quando nós alcançamos o algo que estávamos procurando, nós nos tornamos como tediosos. A vida passa a não ter sentido. Nós cristãos estávamos sim atrás de algo. E nós achamos sim aquilo que de fato satisfaz as nossas almas, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os homens outros estão em busca sim, eles buscarão com toda a força, com toda a sua sabedoria e inteligência, no uísque, no forrobodó, no busca-pé, nas festas, nos abraços, nas glórias, mas não encontrarão, porque a paz, o paraíso está em uma santa pessoa chamada Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amados irmãos, o mundo possui esta vontade. O Agostinho disse o seguinte: tu nos criaste para ti, e o nosso coração não se aquieta enquanto não descansar em ti. As pessoas tentam satisfazer esse anseio de várias maneiras e sempre acabam vivendo à custa de substitutos. Somente Jesus Cristo pode dar a paz interior e a satisfação. Somente Jesus Cristo, o Filho de Deus. Versículo 17, parte B, o apóstolo diz que tais mestres são como névoas impelidas pelo temporal. Vemos a imagem de nuvens ou nevoeiro movidos por uma rajada de vento sobre o lago ou sobre o mar. As nuvens anunciam a possibilidade de chuva, mas essa névoa só anseia um vendaval. De acordo com a descrição de Judas, são nuvens sem águas, impelidas pelo vento. Judas 12. Mais uma vez, temos barulhos, movimento e algo para assistir, mas nada de proveitoso acontece. O agricultor procura as nuvens e ora para que derrame chuva sobre a sua plantação sedenta. Os falsos mestres não têm coisa alguma para oferecer, eles são vazios. Eles são vazios. Ontem eu estava assistindo um pedaço, a história de Dom Braus. James Brown,
Quem assiste Todo Mundo Odeia o Chris, ouve muito James Brown. Eles falam muito de James Brown. Um homem que alcançou a fama, o homem que alcançou o mais alto posto da música americana, que teve como fã Michael Jackson, era fã dele. O Prince era fã dele. Mas esse homem tinha um vazio muito grande, que somente as drogas o satisfazia. Irmãos, é o retrato de pessoas que pensam que Jesus Cristo não é o que ele diz que ele é. Jesus de Nazaré, sim, ele traz paz e paz perene. Versículo 17, parte 6, versículo 18. Esses apóstatas prometem conduzir as pessoas à luz, mas eles próprios acabam na parte mais escura das trevas. Judas 6 e 13. O ambiente no inferno não é uniforme. Alguns lugares são mais escuros do que outros. Como é triste ver inocentes enganados por esses apóstatas, correndo o risco de passar a eternidade no inferno com eles. O inferno existe e o inferno funciona, e a maioria das pessoas estão caminhando a passos largos para lá, porque elas não querem Jesus, elas não aceitam Jesus. Lembre-se do que a palavra de Deus diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor entram no reino dos céus, mas aqueles que fazem a minha vontade. É preciso nós nos colocarmos diante do Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor, faça em mim a tua vontade. Em segundo lugar, amados irmãos, os falsos mestres, versículo 18, parte A. Os falsos mestres são enganadores que afastam as pessoas de Deus, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade. Os falsos mestres são desprovidos de humildade, colocam-se no pedestal e julgam superiores aos verdadeiros servos de Deus. Suas palavras jactanciosas fluem de um coração tomado pelo orgulho. Eles são, de fato, cheios de vento, como balões que voam, mas não possuem nenhum conteúdo. São vazios e fúteis, mesquinhos. Vale destacar que os falsos mestres se apresentam como tendo a última revelação. Os falsos mestres, eles gostam de dizer que eles têm ou tiveram uma experiência com Deus que mais jamais ninguém teve. Isso, amados irmãos, me faz lembrar um movimento na igreja brasileira. Rapaz, sabe quem vai pregar hoje? É uma pessoa que, Deus revela, aí corre todo mundo para lá. Isso é cristianismo, irmãos, infelizmente. Ore, porque se você estiver em pecado, ela vai revelar essa pessoa. E aí faz teatros, e as ovelhinhas de Jesus enganadas muitas vezes pelos falsos mestres, porque eles são despidos, os falsos mestres, da palavra de Deus. A única coisa que a igreja tem, amados irmãos, para oferecer é o santo evangelho. Pelo Espírito Santo, aqueles que ouvem serão salvos, e pelo mesmo Espírito são endurecidos muitos outros, amados irmãos. Mas a igreja tem essa confiança no poder do Espírito Santo, e nada mais do que isso. O pastor não é um supercrente, os presbíteros não são supercrentes, nós não somos melhores do que a igreja. A propósito, aqui não é um altar, aqui é uma plataforma, todos nós somos iguais. A plataforma é para que os irmãos vejam melhor, mas aqui não é mais santo do que aí. Somos todos iguais, somos todos carentes, somos todos pequenos, somos todos necessitados do mesmo Deus. O pastor não tem a oração forte, o pastor não tem a unção dobrada, não. O pastor é servo igualmente cada um dos irmãos. O que diferencia, amados irmãos, é que Deus deu, na verdade, uma incumbência aos pastores de pastorear, de cuidar
de guardar, de interceder. Na verdade, nós somos menores, porque nós somos servos dos servos do Senhor. Estamos aqui, amados irmãos, para servir e não para ser servidos. Amados irmãos, nós não somos especiais, nós não somos melhores. Amados irmãos, não, em hipótese alguma não. Somos iguais em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, o que tem sido feito com a igreja do Senhor diante deste país é algo imundo, nojento, algo deplorável. Outro dia eu vi um culto e eu fiquei observando o culto. Aí, o que era a questão? A questão era que era aniversário do pastor. Ai meu Deus, que idolatria! Teve serpentina, teve balões, teve esses negócios que soltam e que coisa. Deus do céu, parece um astro de Hollywood. Não, nós somos servos dos servos. Nós somos, amados irmãos, pessoas comuns. Obviamente que cabe a nós, os nossos ombros, na verdade, de prestar conta aquilo que Deus colocou sobre os nossos ombros. Deus pedirá conta a mim, e eu tremo, estremeço, porque eu tenho que cuidar das ovelhas. Ou melhor, nós temos que cuidar das ovelhas, como assim o Senhor nos diz. Mas os falsos mestres, não, eles são engordados, eles são aqueles que estão em busca de posição, eles são as estrelas. Isso não acontece aqui em nosso país. Seria muito bom. Mas infelizmente, amados irmãos, muitas ovelhas estão sendo enganadas. E o que nos cabe é orarmos, tomarmos cuidados para não sermos também enganados. Em terceiro lugar, os falsos mestres são enganadores que afastam as pessoas de Deus. Engorda com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Capítulo 2, versículo 18, parte B. Há três fatos, amados irmãos, nessa questão. Os falsos mestres, em primeiro lugar, os falsos mestres são agentes do engano. Alimentam-se de mentira e vomitam falsidade. Suas palavras são laços e armadilha de morte. Nada é pior em um culto ao Senhor do que o engano, a mentira. Uma pessoa chegou para mim e disse assim: sabe como é que eu faço para encher a igreja? Para o povo se animar. Eu disse: não, como é? Aí ele disse assim: olha, é assim que faz o povo se animar. Aí fica assim: fogo, 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 fogo. E aí começa a bater os pés e gritar fogo, fogo. Daqui a pouco está todo mundo gritando fogo, fogo. E quando sair, todo mundo, o culto foi uma bênção. E a palavra zero. Amados irmãos, certa vez, minha irmã da Assembleia de Deus, que hoje está com o Senhor, Claceone, ela veio para a igreja presbiteriana, ela é da Assembleia, era da Assembleia. Veio para a igreja presbiteriana, uma certa vez nos visitar, e alguém pregou, e na saída ela disse: eu não entendo. Do que é que você não entende, Claceone? Como é que se prega uma palavra dessa e as pessoas ficam quietas, caladas? Essa palavra era para a igreja estremecer de glória a Deus, aleluia. Eu disse: Claceone, os presbiterianos glorificam a Deus no silêncio. Nós nos regozijamos no silêncio. Irmãos amados, nós precisamos discernir o falso do verdadeiro. Segundo, os falsos mestres estão rendidos. E a imoralidade são a farsa teológica, não pode produzir uma vida santa. Por serem corrompidos na doutrina, são também corrompidos na conduta.
Se o engano é seu propósito, as paixões carnais e a libertinagem são métodos que usam para arrastar pessoas inconstantes. Alguém disse: é muito fácil encher uma igreja. É só convidar as pessoas e dizer que Deus vai curar. É só dizer que lá há a revelação. Porque nós humanos, graças a Deus que nós presbiterianos somos vacinados. A Deus seja a glória e a honra. Mas o ser humano gosta de saber o amanhã. O ser humano gosta de saber o que vai acontecer consigo amanhã. Então, os homens são arrastados por tais coisas. Mas a Bíblia diz que o amanhã a Deus pertence. Cada pessoa viva o seu mal, cada dia o seu mal. Nós cremos que o amanhã virá e Deus estará na dianteira. Nós não podemos e não devemos nos preocupar com o amanhã. Nós temos que viver hoje, glorificar Deus hoje, engrandecer o nome do Senhor hoje. Em terceiro lugar, amados, os falsos mestres são proselitistas. Ou seja, eles gostam de pescar os cristãos. Eles gostam de chamar os cristãos para eles, para enganar. Eles gostam de influenciar aqueles que estão interessados na verdade. São lobos que buscam devorar as ovelhas. Eu só estou aqui nessa igreja porque eu tive pastores que me corrigiram. Eu só estou aqui nessa igreja porque pelo Espírito Santo eu fui obediente. Quando os pastores disseram: você não vai para tal local não, não vá para esse culto não, vá para casa descansar, não faça isso não. Eu fui obediente para o louvor da glória de Deus. Que hoje isso é muito difícil no nosso mundo. Cada um tem seu nariz, dono do seu nariz. As pessoas hoje não gostam de ouvir os seus pastores, porque na verdade, a verdade tornou-se relativa. Mesmo com a santa palavra, irmãos, muitas pessoas preferem obedecer o seu próprio ser do que aos homens de Deus, às pessoas que são de Deus. Muitas vezes, necessariamente, não precisa ser um pastor, um diácono, um presbítero, uma mãe, um pai que é cristão e sabe que vê adiante. O teólogo Kirsten Marques é contundente ao comparar os falsos mestres com animais carnívoros que caçam os membros mais fracos das manadas. Sendo assim, os falsos mestres concentram sua atenção nos recém-convertidos, os crentes que ainda não tiveram tempo suficiente para crescer na graça e no entendimento da fé cristã, de suportar assédios dos apóstatas. Eles investem, amados, nos cristãos novos. Eu me lembro que eu já cristão aqui da igreja, e uma testemunha de Jeová começou a nos visitar. E o pastor Luciano Guzmão perguntou: quando é que ela vai lá? Aí nós falamos o dia. Nós morávamos no Valadares. Quando foi por volta das 3 da tarde, a testemunha de Jeová chegou e o pastor Luciano Guzmão chegou. E o pastor defendeu suas ovelhas para o louvor da glória de Deus. Por quê? Porque os falsos mestres, amados irmãos, procuram tirar as ovelhas do aprisco. É preciso termos sabedoria, discernimento. Irmãos, nós como cristãos precisamos nos pastorear. Eu já falei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, muitas vezes, e repito: eu não consigo pastorear 100 pessoas. Eu não consigo. Ninguém consegue pastorear 100 pessoas. Nós somos ajudados pelos irmãos a pastorear. E os irmãos não constranjam-se. Os irmãos podem ligar para mim e perguntar: pastor, o senhor está percebendo a ausência de fulano de tal? Pode ligar para mim: pastor, fulano de tal está doente. Eu não sou adivinho, amados irmãos. Não se importem.
eu não vou ficar irritado, pelo contrário, eu vou agradecer. E já fiz isso muitas vezes, quando os irmãos ligam para mim e pedem para eu visitar fulano, ciclano, beltrano, eu vou e faço isso, de coração, com toda alegria. É um para ajudar o outro, amados irmãos. Na igreja, irmãos, nós conseguimos, todos nós somos irmãos aqui na igreja, mas aqui na igreja nós conseguimos sermos amigos não de tantos, mas de poucos. Isso faz parte da própria natureza humana. Nós todos somos irmãos, mas nós temos poucos amigos. Jesus tinha 12 apóstolos, e dos 12 ele tinha 3 mais chegados, e dos mais chegados ele tinha um que colocava a sua cabeça no ombro, que era João. A amizade era tão grande que Pedro ficou meio receoso de tomar uma piada de Jesus. Ele disse assim: Jesus, aliás, ô João, pergunte a Jesus quem é o traidor. Pô, ele estava na mesa, por que ele não perguntou? Mas ele preferiu usar João, me permita usar esse termo, chamar João e dizer: faça essa pergunta, que eu estou curioso. E Jesus responde a João. Jesus diz assim: aquele que molhar comigo o pão, que eu der o pão, esse é o traidor. Então, amados irmãos, nós temos amigos. Eu acho triste demais se você tem um irmão amigo e o seu irmão amigo deixou de vir à igreja e você não vai em busca. Você não vai perguntar, não dá uma ligação, não faz uma ligação, pergunta: como está você, o que está acontecendo? Eu estou sentindo a sua falta. E a pessoa fazer sua reclamação, e a pessoa diz: olha, eu vou falar com o pastor, eu vou conversar com o pastor. Não, não conversa não, converso sim. Diga que conversa. Eu sou sua amiga, sou seu amigo e vou conversar com ele. Isso é pastorear, irmãos amados. Isso nos guardará, amados irmãos, dos lobos. Irmãos, quantas pessoas saíram da igreja presbiteriana porque elas não foram atendidas muitas vezes, elas não foram recebidas muitas vezes, elas não foram acolhidas muitas vezes. A propósito, irmãos amados, nós precisamos melhorar nisso. Nós precisamos olhar para o outro, nós precisamos cuidar do outro. A irmã Luzinete dizia que quando uma pessoa se convertia, era uma festa na igreja, era a coisa mais difícil alguém se converter, abalava a estância quando uma pessoa se convertia. Hoje as pessoas se convertem, vêm para a igreja, nós não procuramos saber quem é, não abraçamos, não falamos seja bem-vinda. E se a pessoa não voltar mais, não sentimos sua falta. É porque a nossa igreja é grande? Não. É porque é displicência. É displicência. Só isso. Nós precisamos orar, interceder, buscar o Senhor, porque também todos nós somos pastores, todos nós somos tutores, todos nós somos responsáveis. O que eu mais quero na minha vida, meu Deus? Só tem uma coisa que eu mais quero na minha vida: é ver as pessoas cristãs, é ver as pessoas crentes, é ver as pessoas convertidas, é saber que essa pessoa nasceu de novo, que essa pessoa teve experiência com Deus. Irmãos, como igreja nós temos um fato a fazer, nós temos uma missão, como igreja, como irmãos, nós temos um fato a fazer: interceder, orar, evangelizar, falar do amor de Cristo. A nossa missão primária é isso também, porque também isso é glorificar a Deus. Amados irmãos, e Deus fez isso muitas vezes quando Israel não fez. Deus impele o seu povo a fazer isso, porque é vontade de Deus que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Em quarto lugar, os falsos mestres são escravos. Versículo 19:
prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Os falsos mestres colocam a liberdade contra a lei e descobrem para a licenciosidade. São especialistas em pregar o que o povo gosta de ouvir. Jamais falam sobre arrependimento, santidade, nova vida. Pregam uma graça barata, anunciam outro evangelho, um falso evangelho. Fala sobre liberdade sem novo nascimento, sobre salvação sem arrependimento. Eles mesmos, porém, são escravos da corrupção, porque são dominados pelo pecado deles e são escravos. O evangelho, irmãos, é a pregação, é a notícia de salvação. O evangelho é a notícia de salvação. Nada é mais importante do que a salvação. A salvação é mais importante do que eu ganhar dinheiro. A salvação é mais importante do que eu ficar curado. A salvação é mais importante do que qualquer outra coisa. E vamos lá, no livro de Marcos, capítulo 2, aqueles homens que levam aquele paralítico até Jesus, ele está paralítico. Mas o que foi mais importante? O que Cristo fez primeiro? Cristo disse: perdoado estão os seus pecados. Então Cristo salvou, porque era o mais importante. E eles começaram a braguejar. Aí Jesus disse: para que vocês saibam que eu tenho poder de perdoar pecado e de curar, eu digo: levanta-te. E o homem levantou-se. Mas primeiro Jesus perdoou os seus pecados. O evangelho, amados irmãos, é de fato o conserto, é de fato o elo entre o homem e Deus. Porque nós estávamos desligados, mortos em delitos e pecados. O evangelho primariamente é isso. Amados irmãos, mas não é isso que tem se feito com a igreja do meu Senhor. Há um falso evangelho pairando em nossos dias, amados irmãos. E nós precisamos nos guardar e viver o evangelho e pregar de fato o evangelho verdadeiro. Pregar de fato o evangelho verdadeiro. O juízo inevitável dos falsos mestres. Para concluir sua análise sobre os falsos profetas, falando sobre o juízo inevitável de Deus que virá sobre eles, destacamos aqui 3 pontos. Primeiro, o último estado pior do que o primeiro, versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor Jesus e Salvador, se deixam enredar de novo e são vencidos, torna-se o último estado pior do que o primeiro. Os falsos mestres saíram da igreja, saíram das fileiras da igreja. 1 João 2,19. O propósito deles é arrastar os discípulos atrás deles. Atos capítulo 20, versículo 30. Houve um tempo em que eles professavam a fé ortodoxa. Com o tempo, porém, abandonaram a sã doutrina e passaram a sustentar com arrogância e exclusividade, como fazem as seitas, outros pontos de vista. Os falsos mestres chamam a escuridão de liberdade e as trevas de luz. Este é o pecado imperdoável. Não porque Deus está indisposto a perdoar, mas porque o homem que persiste nesse caminho recusa-se a aceitar o perdão. Veja que o Pedro ele faz o elo dos falsos mestres com Balaão. É possível que Balaão tivesse consciência de Deus. É possível que ele tivesse conhecido Deus, porque ele profetizava em nome do Senhor, mas ele preferiu deliberadamente a mentira. Amados irmãos, nós pregarmos em uma igreja presbiteriana, sermos presbiterianos, pastores presbiterianos, uma igreja que tem a Bíblia como regra de fé e prática, quando nós podemos ver as seitas ou as religiões neopentecostais enchendo-se de gente, irmãos amados, como ser humano dá uma vontade também de fazer igual, porque nós sabemos como atrair as pessoas, mas as pessoas são atraídas pela falsidade na maioria das vezes.
E muitas pessoas entram aqui e saem porque as pessoas não querem a verdade. Mas o que nos foi chamado foi pregarmos a verdade, nada mais que a verdade. E nós sabemos, amados irmãos, que a verdade não é aceita pela maioria das pessoas. Nós preferimos, amados irmãos, ficar com a verdade. O reverendo Roberto Brasileiro, numa aula do CTM, ele disse assim, eu nunca esqueci dessa palavra dele. Ele disse assim: nós presbiterianos não temos nenhum interesse de sermos a maior igreja do Brasil. Nós presbiterianos não temos nenhum menor interesse de sermos uma igreja grande. O nosso interesse é pregar o santo evangelho. Esse é o nosso interesse. O nosso interesse é pregar a verdade. O nosso interesse é nada mais que a verdade. E aquela palavra eu guardei no meu coração. Então nós preferimos, amados irmãos, pregar a verdade. Em segundo lugar, versículo 21, melhor seria nunca ter conhecido a verdade. Observe que Pedro está dizendo que eles pertenciam à palavra, pertenciam à igreja. Eles estão ao redor da igreja, mas eles não são da igreja. Melhor seria nunca ter conhecido a verdade, pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Antigamente, amados irmãos, o cristianismo era chamado do caminho. Nós podemos ver isso no livro de Atos. Era chamado do caminho. E o apóstolo Pedro diz que eles pertenciam ao caminho. Eles estavam conosco, eles eram um dos nossos, mas eles saíram, eles foram embora, eles nos deixaram. O João diz que se eles fossem dos nossos, eles permaneceriam conosco. Eles saíram porque eles não eram dos nossos. Em terceiro lugar, a tragédia do retorno, versículo 22, é imundícia. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. O Pedro diz que tais pessoas, eles são como os cães, os cachorros. O cachorro faz um negócio muito nojento, né? Ele vomita e depois come de novo o vômito, né? Ele diz que tais pessoas são assim, que estavam num local limpo, num local aprazível, mas eles foram e voltaram as suas vidas para o mundo. Aí ele faz uma pintura também do porco. Dá um banho no porco, perfume o porco, põe um lencinho no porco, coloca uma gravatinha no porco e solte o porco. Para onde o porco vai? Para a lama. Pedro chama os apóstolos de brutos, irracionais, versículo 12, capítulo 2, versículo 12. E depois termina com sua advertência, descrevendo-os como porcos e cães. Concordo com Michel Green, que diz que o maior castigo dos falsos mestres é que serão entregues à sorte que escolheram. A qualidade horrível e irrevogável do inferno acha-se justamente aqui. Deus confirma a escolha deliberada do homem. No fim, todos vamos para o nosso próprio lugar. O cachorro que, ao vomitar, se ver livre da corrupção que havia dentro dele, não pode deixar o assunto em paz. Volta a cheirar o vômito. A porca que se ver livre da corrupção que havia fora dela, volta ao seu lamaçal. Assim são todos os falsos profetas. Na palavra do teólogo Warren Wiersbe diz: o porco foi lavado por fora, mas continuou sendo um porco. O cão foi limpo por dentro, mas continuou sendo cão. O porco parecia melhor e o cão se sentia melhor, mas nenhum dos dois havia mudado.
cada um continuou tendo a mesma natureza, não uma nova. Isto implica porque os dois voltaram à sua antiga vida, fazia parte da sua natureza. Os verdadeiros cristãos receberam uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria. Por que eles voltam? Porque eles nunca foram transformados. Por que eles voltam? Porque eles nunca foram salvos. Por que eles voltam? Porque eles nunca foram dos nossos. Aqueles que nasceram de novo, aconteça o que acontecer, ele não sairá dos pés da cruz. Pode ser decepcionado, pode ser perseguido, pode ser até morto, ou ameaçado de morte, melhor, mas nunca deixará a cruz. Sempre falará a verdade, sempre ficará com a verdade, mesmo que a verdade tenha gosto de fraqueza, mesmo que a verdade tenha gosto de sequidão, mesmo que a verdade não aparente ser um bom caminho, mas eles, pela fé, viverá, morrerá na verdade, para o louvor da glória de Deus. Amados irmãos, William MacDonald falou o seguinte, abre aspas: as pessoas descritas aqui como porcos e cães jamais foram verdadeiros crentes, jamais receberam uma nova natureza, demonstraram pelo seu último estado que a sua natureza era ainda impura e má. Uma reforma exterior não é apenas suficiente, uma reforma exterior não é apenas insuficiente, mas também perigosa, pois pode conduzir uma pessoa a uma falsa segurança. Um homem só pode receber uma nova natureza através do novo nascimento. Pode nascer de novo somente por meio do arrependimento para com Deus e da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente, amados irmãos, os que nasceram de novo, somente de fato aqueles que experimentaram Jesus, que viverão a verdade, pregarão a verdade, serão intercessores, viverão para o louvor da glória de Deus. Mas a igreja, ela sempre esteve, está e estará no perigo, o perigo dos falsos mestres, o perigo de ser levado a doutrinas que não tem nada a ver com a Sagrada Escritura. Por isso, amados irmãos, nós precisamos, com humildade, estudarmos a Sagrada Escritura. Se você não quer ser enganado, estude a Sagrada Escritura. Examinai as Escrituras, pois julgais nela a vida eterna, e as mesmas testificam de mim, disse Jesus. A palavra examinar, irmão, é a mesma palavra que nós lemos nas clínicas de diagnosticar. O médico diagnosticou, trouxe o diagnóstico, porque ele estudou, ele prescrutou, ele foi lá, ele examinou. Assim, amados irmãos, devemos fazer, para o louvor da glória do nome do Senhor. O que o pastor prega aqui, o que os irmãos pregam aqui, os irmãos precisam conferir se nós estamos pregando a verdade ou a mentira. Nós temos que verificar. Não é para confiar no pastor cegamente, não. Nós devemos confiar na santa palavra, na palavra do Senhor, na palavra do Todo-Poderoso. E isso não significa que nós vamos ter uma fé relativa. Não, eu penso assim, eu creio assim. Não, eu estou falando dentro dos conceitos verdadeiros. Lá em Diaroba eu convidei uma pessoa para pregar, do meio presbiteriano. E na pregação o pregador disse: os sonhos de Deus. Aí os irmãos olham um para o outro assim: Deus sonha? Aí quando no outro dia, aí os irmãos: pastor, e os sonhos de Deus? Eu digo: irmão, deixa essa espinha para lá,
como o peixe. Ficamos felizes, irmãos amados, quando, se nós errarmos aqui, os irmãos não vão engolir o erro, não. Não vai ter o erro como verdade, não. Porque nós podemos errar. Precisamos sermos inteligentes, estudarmos, para não sermos enganados. E muito mais, amados irmãos, na palma da nossa mão, está o maior perigo da igreja. Outro dia eu vi um cabra dizendo que Jesus Cristo não transformou os 5 pães e 2 peixes. Não. Jesus fez uma oração e as pessoas que estavam ali abriram seus corações e juntaram os pães e os peixes para todo mundo comer. Aí eu perguntei, foi assim também com eu perguntei, né? Eu tenho que fazer a minha pergunta. Foi assim também com a transformação da água para o vinho? A teologia está aqui no nosso país. É a teologia liberal, que não acredita que Jesus vai voltar. Não acredita que Jesus andou em cima da água. Não acredita que Jesus transformou água em vinho. Não acredita que Jesus ressuscitou Lázaro ao 4º dia. Não acredita que Jesus ressuscitou e subiu ao céu. E essa teologia não está na igreja católica, não. Está no meio protestante. São 2 partes, né? Protestante e católico. Está no meio protestante. Precisamos discernir para não sermos enganados. Em nome de Jesus. Vamos tomar a Santa Ceia do Senhor, para o louvor da glória de Deus.